e finalmente chegou o dia da nossa estreia, que na verdade é uma reestreia, porque a gente já tem um quadro sobre esse tema aqui no canal. A gente tem uma playlist, se você fuçar lá no canal, tem uma playlist sobre Do It Yourself, que é o Faça Você Mesmo. Mas é de muito tempo atrás, foi quando eu abri o canal, quando eu comecei, eu postei alguns vídeos, mas depois eu acabei não postando mais tanto por conta de tempo, correria do dia a dia, correria do escritório, mas é uma coisa que eu amo de paixão, eu sempre amei reaproveitar peças que não estão sendo mais usadas, reaproveitar peças que às vezes vão para o lixo e transformar elas em peças decorativas. Então eu decidi voltar, reinstaurar esse quadro aqui no canal e poder ensinar para vocês como fazer essas peças decorativas, esses mobiliários. Tem algumas peças que são pequenos mobiliários, então nesse quadro vai ter de tudo um pouquinho. Vai ter desde peças decorativas até a gente aprender a fazer uma mesinha, um cesto para você colocar ali, coberta e várias outras coisas. E se você quiser alguma coisa em especial, você viu no canal de alguém ou você viu uma peça e queria muito que eu reproduzisse, é só comentar aqui, é só me mandar para algum canal, aqui pelo YouTube, lá pela rede vizinha, é só me mandar que eu vou preparar para vocês esse conteúdo. E aí eu tô muito feliz de retomar com esse quadro de Do It Yourself, porque é uma coisa que eu amo, sempre amei, desde que eu era novinha. Eu fazia mil coisas com a minha mãe, a gente fazia, reinventava a roda e fazia muita coisa, então eu tô muito animada para poder preparar muita coisa legal para vocês. Então se preparem que vai ser tudo de bom. E antes da gente ir para o vídeo de hoje, deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Eu sou a Carol, arquiteta do Estúdio Arc 56, e o meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. E agora a gente vai conseguir fazer isso através da reciclagem, através da reutilização, pegar peças decorativas que você já tem e transformar ela em novas, de repente alguma coisa, um vasinho que está quebrado, alguma outra coisa que você achou que ia ter que jogar fora, a gente vai conseguir reaproveitar. Então eu vou trazer 3 ideias nesse vídeo e eu vou querer muito saber no final dele qual dessas 3 foi a sua favorita e a que você já quer colocar em prática. Combinado? Então bora pro vídeo! O primeiro item dessa lista é um porta-utensílios, que aqui eu vou usar para guardar alguns talheres, algumas colheres um pouco maior. Olha como ele fica uma graça, então vem que eu vou te ensinar todo passo a passo, que é super simples. Primeiro eu precisava definir o que seria a base desse porta-utensílios, e eu decidi fazer em lata, então eu usei essa lata de achocolatado, tinha terminado, ia jogar fora, peguei, lavei e fui reutilizar. Como a minha intervenção vai cobrir o rótulo, eu acabei não tirando, mas se você quiser, você pode tirar, não faz a menor diferença. Então, eu peguei a minha lata, tirei a tampa, porque aqui a gente também não iria precisar da tampa, e defini que eu iria fazer todo o envolto dele para criar um aspecto mais rústico, mais bonito, com um jogo americano antigo. Eu peguei esse modelo aqui que eu tenho, mas se você não tiver jogo americano, você pode usar vários palitinhos e ir colando um por um. Eu decidi primeiro cortar no tamanho certo da lata, mas eu confesso que me arrependi um pouco, porque na parte das linhas acaba soltando, eu tive que colar uns um por um no final. Então, se você quiser ir colando na lata e depois fazer o corte, também dá super certo e você não vai correr o risco dessas linhas irem soltando durante a confecção. No meu caso, na parte da altura, não tinha problema já cortar. Então, você tem que ver o que você vai usar para poder cobrir essa lata, para definir se você já corta antes ou não. Eu cortei, então, aqui do tamanho certo e comecei a colar com o auxílio da cola quente, que é maravilhosa, eu amo. Quem já me acompanhava aqui nos vídeos antigos, né, na playlist já existente do canal, sabe o quanto eu amo cola quente. Então, eu peguei a cola quente e já comecei a colar e bordear toda a volta da nossa lata. Aqui, um ponto importante, eu alinhei com a parte de baixo, o jogo americano com a parte de baixo da lata, porque eu queria que ficasse reto, mas eu deixei passar um pouco na parte de cima, porque eu vou fazer um acabamento superior e aí deixar essa borda um pouquinho maior para dar uma melhor acabamento total da peça, se você não consegue ver a parte metálica de dentro. Então, depois de colar todo o jogo americano e também colar os palitinhos que acabaram caindo ali no final, a gente chegou nesse resultado. Depois, em seguida, eu só aparei a parte de cima para poder ficar mais reto, ficar um pouquinho mais bonito esse acabamento. E eu peguei um cordão de sisal para poder colar na parte superior dessa lata, para dar também um acabamento mais legal e não ficar a parte metálica aparente. E esse daqui foi o resultado. Já coloquei ele na decoração para vocês verem o quanto pode ficar charmosa uma peça tão simples de fazer,
que você achou? Me conta aqui e bora pro segundo item dessa lista. O segundo item dessa lista é esse lampião mega charmoso, que é super simples de fazer e que você pode replicar essa mesma regra que eu ensinar aqui, esse mesmo passo a passo, para uma versão maior. É muito importante ser um recipiente transparente e de vidro, ainda mais se você for colocar fogo de verdade ali. Então, se você for colocar uma vela com fogo e não uma vela eletrônica. Então, eu selecionei esse pote e já fui separar as ripas que vão ser coladas durante toda a volta desse pote, para poder criar um efeito mais legal de luz. Aqui a gente não vai usar a tampa, então se o seu pote tiver tampa, pode tirar e guarda ela pra gente usar futuramente. E vamos pro passo a passo. Então você precisa cortar as ripas do tamanho do seu pote. Eu não vou passar uma medida exata, porque vai variar do tamanho que você decidir fazer esse lampião. E aí você corta. Pro meu caso, eu usei 16 ripinhas dessa, para poder fazer a colagem toda a volta. Aí também vai depender aí de quantas ripas, do tamanho da sua volta, para você definir quantas ripas você vai precisar. Depois de cortadas essas ripas, bora começar a colar. Eu fui colando primeiro de um lado, depois do outro, depois nos intervalos, e eu fui colando meio a olho. Se você quiser ter precisão desse posicionamento para você colar essas ripinhas, você pode pegar a circunferência do seu pote e dividir no número de intervalos de ripas que você vai querer ter. Aí você vai deixar elas perfeitas. Mas pra mim já ficou excelente, eu fui colando assim nos intervalos e deu super certo. E aqui claramente eu usei a cola quente, que é um amorzinho também. Depois eu usei essa corda de sisal para dar acabamento na parte da rosca da tampa, porque como esse pote era um pote com tampa, ele tem essa marcação para poder fechar, mas eu não queria que ficasse aparecendo, então eu utilizei essa corda de sisal, que era um tom bem parecido com a ripa, né, que eu selecionei, e passei em toda a volta para dar um acabamento mais bonito. Em seguida, foi só fazer a alcinha do lampião, que eu escolhi esse cordão de couro, mas você pode fazer com outro material também, pode ser uma própria faixa de couro, também vai ficar lindo. E eu quis essa outra cor para trazer um pouco mais de destaque para a peça, já que a ripa e a corda de sisal tinham ali quase que o mesmo tom. E depois de colar a sua alça, tá pronto o seu lampião. Só colocar agora a sua vela, seja eletrônica, seja uma vela mesmo, acender e deixar que ele ilumine a sua casa. Olha como fica uma graça na decoração. O próximo item é um cesto decorativo que você pode usar de várias formas na sua decoração. Para fazer ele também é super simples. Você vai precisar de uma caixa de sapato ou alguma outra caixa que você tenha recebido algum produto ou que você tenha aí na sua casa. Como eu queria uma caixa branca e a minha caixa já era branca, eu acabei não pintando nem envelopando ela. Mas se sua caixa tiver desenhos ou formas estranhas, você pode pintar ou envelopar ela com algum papel que você goste. Mas antes de pintar ou envelopar, você vai precisar primeiro cortar a tampa, caso seja esse modelo igual o meu, em que a tampa ela fica presa no restante da caixa. Depois disso, é só escolher um tecido para fazer o forro de dentro. Eu quis forrar porque aqui na minha casa eu vou usar essa caixa para colocar alguns papéis higiênicos ou para colocar como organizador de algumas roupas. Então eu queria que ela fosse forrada para ficar mais bonita, ficar melhor acabada e também criar um aspecto mais aconchegante, mais gostosinho para eu poder guardar as minhas coisas. Eu escolhi esse tecido neutro que eu tenho aqui em casa e eu já fui cortando, medindo o tamanho da caixa, tanto da parte do fundo para colocar esse tecido no fundo, quanto a lateral completa para poder colar na lateral interna e fazer uma dobra por cima da caixa para dar melhor acabamento nessa parte superior da caixa, que não é tão bacana, ainda mais depois que a gente corta a tampa dela. Com os tecidos cortados, bora começar a colar. Eu sempre gosto de começar a colar a lateral e depois fazer o acabamento e colar a parte do fundo. Então, aqui para a lateral, não precisa fazer nenhum acabamento nas pontas, nenhuma dobra para dar um acabamento mais bonito. Você pode só começar a colar e eu utilizei aqui a cola quente. Então, eu comecei por um dos lados e eu fui colando e fazendo toda essa virada desse tecido para dar acabamento nessa borda superior da caixa. Como o meu tecido ele tinha essa franjinha e eu achei uma graça, eu vou deixar ela aparente. Mas não precisa se preocupar caso você não tenha, porque a gente vai colocar um cordão em volta dessa caixa para dar um acabamento mais bonito nesse corte do tecido. Agora, para a parte do fundo da caixa, você vai precisar dobrar todas as laterais e colar com a cola quente. Ou, se você tiver uma máquina de costura, você pode dobrar e costurar. Depois disso, é só você fazer o mesmo processo e colar esse tecido do fundo na sua caixa.
E você vai ter uma caixa parecida com essa daqui. Para dar o acabamento naquela parte da lateral da caixa, que vai ficar aparente, eu utilizei um cordão de algodão, se eu não me engano é de 6 milímetros, é 6 ou 8, vou confirmar e eu deixo escrito aqui para vocês. E eu coloquei por toda a volta. No meu caso, que eu queria deixar a franja aparecendo, eu deixei esse cordão colado um pouquinho mais para cima. Agora, se você quer tampar essa emenda do tecido, esse corte do tecido, você pode colar esse cordão de algodão na volta exata do encontro do tecido com a caixa. Assim vai ficar um acabamento excelente. E para deixar essa peça ainda mais charmosa, com um toque especial, eu decidi fazer essas duas alcinhas laterais também com esse cordão de algodão. Então, eu medi os tamanhos, um tamanho confortável ali para minha mão, pegar essa caixa, esse cesto, cortei e colei. E tá pronto, esse foi o resultado e você pode usar de várias formas na sua decoração, como uma caixa organizadora. Aqui eu trouxe duas opções que você pode colocar os papéis higiênicos e deixar um cestinho ali na prateleira ou no armário do banheiro. Você também pode usar para organizar algumas blusas e deixar no armário, vai ser perfeito para você organizar suas coisas, guardar algum item de uma forma mais charmosa e muito mais aconchegante. Essas foram as 3 ideias para você reutilizar peças que você já tem na sua casa. Então, aquele famoso do lixo ao luxo. Então, é possível sim você ter uma casa bem decorada com o que você já tem e reutilizar, reaproveitar esse material para poder produzir decorações, mobiliários. No vídeo de hoje eu trouxe só decorações, mas nos próximos eu vou trazer algumas ideias de mobiliários. Então me acompanhe, já comenta aqui embaixo qual foi o seu preferido, se foi o porta-utensílios, se foi o cestinho decorativo que dá para usar de N formas, que nem vocês viram ao longo do vídeo, ou se foi o lampião, que fica uma graça. Já me conta aqui e já aproveita e vai maratonar os outros vídeos desse canal. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!